Pela primeira vez desde que comecei esta série de vídeos, iniciada em outubro de 2024, pela primeira vez eu estou em dúvida sobre qual o tema que eu devo abordar hoje. Se, de um lado, o tema do amor ou, de outro lado, o tema da guerra. Sem dúvida, são dois temas impactantes, quentes, efervescentes, tanto na vida como na literatura. E já que a primeira reação minha é a dúvida, então eu decidi por esse tema. É uma coerência. Eu preciso primeiro resolver a primeira coisa que apareceu, que é a dúvida, para em seguida decidir, tomar a decisão que eu busco, que eu procuro. E essa decisão, você já sabe qual é, pelo título da capa deste vídeo: quando a dúvida é a única certeza. É este o tema deste domingo. Antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do romance O Ódio Solto do Pasto e também dos livros Linha de Frente e Companheiros. Vamos lá? A dúvida faz parte da condição humana, do nosso dia a dia, da nossa personalidade. Todos nós temos dúvidas, desde a primeira hora em que levantamos até a última hora do dia, quando vamos dormir. E, sem exagero, às vezes temos sonhos em que o problema da dúvida também aparece. A dúvida é, acima de tudo, uma questão filosófica. Assim como outros temas dessa categoria, a morte, o amor, a guerra, são temas filosóficos também, além de terem representação prática, de terem manifestação em coisas práticas que transformam as pessoas e que transformam o mundo para melhor ou para pior. Existem na literatura vários tipos de manifestações como essas. Eu vou citar duas que colocam a dúvida como elemento principal. Duas manifestações clássicas de obras e autores clássicos. Ser ou não ser, eis a questão, da peça Hamlet, do Shakespeare. Outra dúvida que há mais de 100 anos tira o sossego e gera polêmica entre os leitores. Capitu traiu ou não traiu? É uma dúvida colocada pela história do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis. Na visão do Dom Casmurro, do narrador do livro, faz supor que a Capitu traiu o personagem Bentinho. Ele acredita nisso, tanto é que ele deixa clara essas suspeitas, na verdade são vários sinais que ele deixa. Ele crê nisso, crê ao ponto de escrever um livro como que para exorcizar essa dúvida dele, essa dúvida que gera um tormento para ele. Acredito que ele, pelo menos é o que faz supor o livro também, ele não consegue exorcizar. Tanto é que se intitulam Dom Casmurro. Casmurro consigo mesmo. E você, o que você acha? Capitu traiu ou não traiu? É uma dúvida que eu coloco a você como desafio. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma certeza, ou cada um, nesse caso, tem a sua dúvida.
O problema da dúvida é que ela também não é estanque, ela não é uma linha reta. E como faz crer a natureza da palavra que vem do latim dubitare, não ter certeza, hesitar, ou dubius, aquele que hesita entre duas possibilidades. Então, a dúvida surge em situações em que não há uma linha reta. E na vida, diferentemente de uma equação matemática, de um ser ou um objeto, um móvel que percorre uma distância de A a B, que contida numa equação dá uma ideia de linha reta, na vida não é assim. Na vida surgem duas linhas retas. Duas. Uma terceira, linha curva. E de repente surge um atalho. Qual desses caminhos escolher? Está estabelecida aquela dúvida que pode te levar a um resultado favorável ou frustrante. Pode te levar ao sucesso ou ao fracasso. Pode te levar a atingir o seu objetivo ou não. A dúvida existe em várias camadas. Eu vou citar algumas delas, existem outras além dessas, como nos afetos, por exemplo. Quantas vezes a pessoa se pergunta sobre a qualidade do afeto que tem por outra pessoa? Será que eu gosto ou não dessa pessoa? E quem faz essa pergunta, nem sempre, e apesar de tentar muito, nem sempre consegue responder. E depois de conseguir, às vezes já perdeu essa pessoa, e aí não há mais como resolver. Imagina uma pessoa que gosta de alguém, fica em dúvida, e por meio dessa dúvida, justamente por causa dessa dúvida, ela perde essa pessoa, e depois de perdê-la, ela resolve com esse sentimento, acredita que sim, alcança a certeza de que gosta dessa pessoa e quer essa pessoa para si, quer recuperar essa pessoa, mas nem sempre isso é possível. Nos negócios, a dúvida é uma quando você quer comprar um carro, e é outra, numa escala mais difícil, mais complexa, quando você quer comprar um imóvel. E acertar ou não, resolver essa dúvida, é a diferença entre você obter ganhos, no caso financeiros, ou perdas, também financeiras. Isso faz sentir o quanto a dúvida é uma coisa perigosa. Perigosa. Nesse caso, você pode perder, ter prejuízos financeiros. Mas há outros casos, eu vou citar daqui a pouco, em que os prejuízos também, você pode perder a vida. Chega a esse ponto. Nos estudos, lembra aquela prova do Enem, em que você tem aquela dúvida cruel? Será essa a resposta? Será a resposta A, a B, ou a C, a D? Ou, se há alternativa de nenhuma das respostas anteriores, será que também não é nenhuma das respostas anteriores? Essa é uma dúvida constante entre estudantes, entre concurseiros, pessoas que estão aí entre livros, estudos, provas, exames. É uma dúvida cruel e que pode decidir sua aprovação ou não. Pode decidir a sua glória no sentido de alcançar o que você quer, o seu objetivo, ou a sua derrota, se você não conseguir alcançar esse objetivo, porque você não resolveu essas dúvidas. Ou seja, em grande parte, essas dúvidas
fazem parte desse resultado que pode ser positivo ou negativo. Dúvida em viagem. Quando você vai fazer um roteiro, elaborar um roteiro de viagem, vou para aquele lugar ou para esse? Aí você vai com uma companhia que decide ir para um lugar totalmente diferente do que você pensou. Simplesmente, nesse caso, complica mais ainda a sua dúvida. Como resolver? Na guerra, por exemplo, a dúvida, ela pode decidir a morte de milhões de pessoas, como no nível de Segunda Guerra Mundial, em que morriam milhões de pessoas, ou milhares, se for uma guerra do nível menor, milhares, milhões de pessoas, dependendo do grau de intensidade de batalhas. Uma dúvida numa guerra pode ser catastrófica. Quando você tem, de um lado, um resultado negativo no exame, de outro lado, um general que tem um resultado negativo numa batalha, ele pode decidir a frustração, a vida, a perda de vidas de milhares ou milhões de soldados das suas tropas. Veja o quanto é grave o alcance da dúvida e por que ela está tão latente em todos os momentos da nossa vida, porque ela faz a diferença também entre a felicidade e a infelicidade. Quando você alcança objetivos, apesar ou resolvendo as dúvidas que surgem no processo de batalha pelo alcance dos objetivos, você é feliz. E quando você não consegue nada disso, ou obtém resultados contrários, você é infeliz. Então a dúvida também entra como elemento da equação que leva à felicidade ou à infelicidade. Na literatura, eu citei Hamlet e citei Machado de Assis. Mas existem outras também, outros exemplos de dúvidas que você pode encontrar em outros livros, em outros autores. A dúvida é um elemento farto na literatura, que por sua vez é uma elaboração dos fatos reais da vida, das pessoas, do cotidiano. Então é natural que a literatura, captando as existências e elaborando a transposição dessas existências reais para a ficção, é natural que a literatura também trabalhe seja por meio do ensaio, do poema, do teatro, do romance, trabalhe o fenômeno da dúvida também de uma forma constante. Agora, por esses exemplos que eu coloquei, você percebeu que há diferentes graus de dúvida. Existem dúvidas que podem ser resolvidas e se não forem resolvidas, o resultado, o dano, é material e pode ser mínimo. Mas existem dúvidas cujo resultado, se não for resolvido, podem ser catastróficas. Existe também a dúvida proveniente de conhecimento parcial do que você quer fazer ou de conhecimento total, na verdade, de desconhecimento total do que você quer fazer. Então, existe a dúvida proveniente de conhecimento apenas parcial do que você quer fazer e também de desconhecimento
total do que você quer fazer. Se você tem um conhecimento parcial, então o desconhecimento parcial faz com que você gere dúvidas sobre o que você vai fazer, o passo a ser dado, a ação a ser praticada. Então, você procura resolver de que forma? Pesquisando, se qualificando, passando a conhecer o que você desconhece para melhorar a sua capacidade de conhecimento e, em consequência, resolver ou diminuir o grau da sua dúvida. Agora, naquele caso, no segundo exemplo de que você desconhece totalmente o que você quer fazer, então o passo a ser dado, nesse caso, representa um salto no escuro. Então a dúvida, nesse caso, ela tem um sarrafo elevado muito acima do conhecimento parcial, porque você não conhece nada. Então, em dúvida, o que você vai fazer num caso como esse? Dar um salto no escuro. A recomendação é de que não faça isso. Na dúvida, neste caso, você não faça isso. E, por exemplo, você vai atravessar uma rua, numa situação em que você está olhando para frente, você não olhou para os dois lados, você não tem segurança de que vem um carro de um lado ou de outro. Sem essa segurança, você não pode atravessar a rua, sob pena de você ser atropelado e sair muito machucado ou até perder a vida. Então, sem esse conhecimento, você não vai atravessar a rua. Não pode fazer isso, a não ser que você seja um irresponsável consigo próprio, consigo mesmo. E você não é um irresponsável, você é muito responsável consigo próprio, porque você está lidando com a sua própria vida e ela é uma só. Ao mesmo tempo, não devemos deixar que a dúvida nos paralise, porque se ela nos paralisa, a gente pode também, por conta da dúvida, deixar de tomar uma atitude que pode nos levar a alcançar o objetivo que a gente pretende. Uma oportunidade, por exemplo, representada num cavalo que passa, nessas teorias de a oportunidade que passa é representada por um cavalo selado. E ele passa o cavalo selado, aquela oportunidade que surge, e você não monta no cavalo. Aí, porque você tem uma dúvida. Será que esse cavalo vai me levar ao meu objetivo? Você não pega essa oportunidade por conta da dúvida. Você fica paralisado. Aí tem um problema. Você corre um risco muito grande, porque o cavalo, a oportunidade, na forma de oportunidade, pode não passar uma segunda vez. Eu perguntei isso a uma pessoa uma vez, era um empresário político do Estado. Ele me deu uma resposta a uma pergunta que eu fiz para ele quando ele falou sobre essa questão do cavalo que passa e da oportunidade que não pode ser perdida. Aí eu falei para ele, e se o cavalo não passar? Ele respondeu, eu vou buscar o animal no pasto. Olha que resposta. Mostra o perfil, essa palavra, eu não gosto dessa palavra, mas ela está muito na moda, o perfil empreendedor dessa pessoa. E era um empreendedor de fato. Por que eu não gosto da palavra empreendedorismo? Ela contém muito da ação da pessoa, da ação no sentido combativo, para alcançar um objetivo. Mas ela também contém muito de ilusões e conduz as pessoas ao individualismo, a achar que você é o máximo, consegue tudo sozinho, e não é assim. Então, a palavra empreendedorismo, ao mesmo tempo em que ela contém teoria positiva do ser, da prática e do que é preciso fazer para chegar a um objetivo, ela contém muito de
contradições no sentido de engano, auto-engano e fantasia também. Não devemos nunca esquecer que quando você caminha a um certo destino, no processo, no processo da caminhada, por mais que você tenha qualidade no seu caminhar, você tem um controle X, que vai até um certo espaço à sua frente. Mas, a partir de um determinado limite, você se relaciona com outras forças que podem mover energias que convergem com as suas energias ou que são contrárias a ela. Então você não tem o controle de todo o processo. E você tem que saber lidar com isso. Este detalhe me levou a fazer um episódio como este, o episódio 4, para se antecipar aos erros. Você, vindo aqui, pesquisando aqui no canal, você encontra o episódio 4 para se antecipar aos erros e você encontra o que eu falo, o que eu sugiro, as sugestões que eu dou para você conseguir resolver essa questão da falta de controle sobre 100% do processo e como se antecipar aos erros. Está lá, vale a pena. Então, olha, esta foi a relação, a elaboração que eu tinha agora para apresentar sobre o fenômeno da dúvida, e eu gostaria que você comentasse se concorda, se não concorda, se achou algum conceito colocado aqui errado ou assertivo, e também dê o seu joinha, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal, @escritor Araújo, e eu agradeço muito a você, aproveitando que é o último domingo de 2024, para te desejar um feliz ano novo, de muita saúde, muita paz e muito trabalho, muitos projetos a serem realizados e que sejam realizados sem dúvida ou com dúvidas administráveis, com dúvidas que você possa exorcizar e resolver. Eu digo isso porque em toda ação humana há dúvida. Isso é natural. Mesmo quando você tem 100% ou imagina ter 100% do domínio do processo de um projeto, vão surgir dúvidas. Porque, como eu disse agora há pouco, o controle que a gente tem sobre os processos pode ser total na nossa imaginação, mas podem também surgir intercorrências que colocam desafios à nossa própria qualificação para realizar, para concretizar ideias, processos e realizações. Coloque aqui também qual que é a sua dúvida sobre o quê. A gente pode bater um papo sobre isso. Eu respondo, se você perguntar. Ok? Então, novamente, feliz ano novo, muitas felicidades, muita saúde e espero contar com o seu apoio aqui, a sua atenção em 2025, quando estaremos aqui novamente, no próximo domingo e em todos os domingos de 2025. Muito obrigado.